entrevista do RF News de hoje, vamos conversar com Laura Sante, presidente da ADECAP, Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista. Ela é bacharel em turismo, especialista em administração hoteleira e mestre em ciência da informação, é empresária e também já foi professora. Laura, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade de estar aqui conosco hoje, viu? Eu que agradeço, é um prazer falar com a Rede Família e principalmente falar sobre a nossa região. Muito legal. Então vamos descobrir, assim, para a gente começar esse bate-papo, na verdade, explica para a gente o que realmente é a ADECAP e quais são os municípios que fazem parte da associação. A ADECAP é, antes de tudo, fruto de um programa do SEBRAE chamado LIDER, que é Liderança para o Desenvolvimento Regional, e nós nos reunimos no final de 2019 pelo SEBRAE Regional Campinas, na cidade de Serra Negra. Então éramos assim 5 representantes de cada uma das 9 cidades, e nós passamos por um treinamento longo, e ficou mais longo por causa da pandemia, né? E ao final a gente podia terminar a discussão sobre regionalidade, sobre a importância da gente trabalhar em conjunto e não só ter essa visão municipalista, né? A gente podia ir embora para casa, porque o curso tinha acabado, ou a gente podia, de fato, utilizar esse conhecimento todo que foi ali difundido, as experiências que a gente viu em outras regiões, para também criar alguma coisa específica para a nossa região, que é o Circuito das Águas Paulista. Nós, então, optamos por criar uma agência de desenvolvimento. Mas o que é esse Circuito das Águas Paulista? Você sabe que às vezes eu fico com um pouco de me dar, como professora, né, um certo ciricutico aqui, porque muita gente fala Circuito das Águas Paulistas. Não, é paulista. O circuito é paulista, as águas são muitas, porque elas permeiam a nossa região toda. Mas o interessante é lembrar as 9 cidades, como você comentou. O que pertence aí, né? Que cidades pertencem a esse circuito? Eu gosto muito de pensar geograficamente, minha área é turismo, né? Então eu sempre estou fazendo a viagem mental de carro ali, né? E etc. Mas a gente sai ali de Olambra, que é uma conhecida cidade, está vivendo agora a Expoflora, né? Passa por Jaguariúna, que semana que vem vai viver o Jaguariúna Rodeio Festival, vai para Pedreira, que é a capital de louças, porcelana e decoração, segue em direção a Amparo, que é uma cidade histórica, mas que tem uma área rural maravilhosa, com produção de queijo, com cafés especiais, com uma série de produtos que são típicos de lá, como cachaça, como embutidos. E a mesma coisa na sequência ali, Monte Alegre do Sul, que tem águas, mas que tem também muita coisa na área rural. O turismo rural é forte, uma produção de morangos maravilhosa. Festa do morango. Exatamente. Aí segue em direção à Serra Negra. Serra Negra é... a gente fala que esse circuito todo permeia a Serra da Mantiqueira. E a Serra Negra é parte integrante. Você vê ali claramente as mudanças de perfil do nosso terreno. E você tem coisas maravilhosas em Serra Negra, desde um comércio super atuante, uma gastronomia maravilhosa. Recentemente inaugurou a Fontana de Treve em Serra Negra. Conheço, inclusive, um lugar maravilhoso. E assim, você vai seguindo, você vai para Lindóia, que é uma das capitais de engarrafamento de água no Brasil, que tem muita coisa legal para se conhecer. Segue até Águas de Lindóia, porque você tem Lindóia e Águas de Lindóia, e você fecha o circuito em Socorro. Lindóia é talvez a capital termal mesmo do Brasil. É fantástico o que eles têm ali. Eles têm águas de excelente qualidade para cura, para terapias, mas você também tem um grande parque das águas, o Termas Hot World. Recentemente eles inauguraram, inclusive, uma piscina com ondas. É um lugar maravilhoso para se conhecer, que tem uma estrutura hoteleira fantástica. E em Socorro você vai ter também uma área rural muito forte, com diversas rotas turísticas rurais, mas você tem produção brava mesmo, de cafés especiais, você tem grandes hotéis, hotéis que receberam o prêmio de melhor hotel de fazenda, né? Hotel que tem essa característica hotel de fazenda, mostrar, sim, né, as características de uma fazenda, as características do meio rural, mas é também uma cidade que é conhecida mundialmente como uma das cidades mais acessíveis do Brasil. E aí, perdão, não estou falando acessível de dinheiro, mas acessível de pessoas com deficiência, né? Então, é um circuito muito bom. A gente acaba sendo muito conhecido. Circuito das Águas Paulista não é o nome nosso.
é o nome do SICAP, do consórcio, né, intermunicipal do Polo Turístico das Águas Paulista, que é um polo focado em turismo. A ADECAP, pelo contrário, ela assume o turismo comum dos seus 4 verbos de desenvolvimento, mas tem outros 3 que buscam aí um desenvolvimento regional responsável. E qual que é a importância de uma visão integrada desses municípios? Onde que a ADECAP entra aí nesse sentido, A Laura? ADECAP entra para agregar, para ajudar, para somar esforços, mas eu digo sempre que é também uma fonte de inspiração, é mais uma motivação, porque é o seguinte, os prefeitos têm que cuidar de uma máquina administrativa muito dedicada ao município, e isso é natural. Embora algum dos nossos municípios pertença também à região metropolitana de Campinas, mas a dificuldade está em ser mais um numa região muito forte e ser mais um numa região em que todo mundo pode se irmanar. Então, nesse aspecto, a gente tem uma população somada de quase 310 mil habitantes. Em termos empresariais, quero dizer isso olhando até para a Câmara. Nós temos 46 mil empresas nessas 9 cidades. Nós temos uma malha educacional, nós temos uma malha de atendimento médico, nós temos uma malha de segurança. Mas, às vezes, os municípios, com essas divisas tão bem estabelecidas, perdem oportunidades de sinergia, de desenvolvimento integrado, quando não pensa regionalmente. Nós entendemos que esse circuito das Águas Paulistas, as 9 cidades, tem muito a ganhar se tiverem uma visão integrada, se usarem boas práticas de para corrigir coisas que ainda não estão tão boas em outros municípios. Ao mesmo tempo, se você soma para desenvolver. Outro dia, só para contar uma coisa assim, bobagem, você tem a divisa entre Olambra e Jaguariúna, que você tem propriedades que se dividem nas 2 cidades, assim como você tem estradas. Olambra vinha até um certo ponto e Jaguariúna não chegava com asfalto. Por que não pedir junto? Porque daí o governador ou mesmo o secretário de infraestrutura do Estado, né, de desenvolvimento para transportes, ele não vai estar negando para uma cidade de 12 mil habitantes, ele vai estar negando para um conjunto de 60, 70 mil habitantes. E se isso vier endossado pela região toda, nós já estamos falando de 300 mil habitantes. Então, nesse sentido, começa a ter peso, sabe? Com certeza. E isso ajuda muito. Laura, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no RF News de hoje. Esperamos contar com você em outras edições, viu? Eu que agradeço. Agradeço em nome das 9 cidades e de toda a nossa população, que anseia muito para ser ainda mais desenvolvida. Muito obrigada.